6877, o decreto regulamentar 6877. Nós temos aqui, ó, então, um regulamento. Ele regulamenta, especifica, detalha aquilo que está previsto na lei. Que lei? A Lei 11.671. Então, ele também falará sobre inclusão e transferência de presos para os estabelecimentos penais federais. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Inclusão barra transferência. Inclusão e transferência para os estabelecimentos penais federais. Nós devemos saber que esse processo ele tem início como já vimos, tem início aqui, ó, mediante requerimento, vou colocar assim, mais organizado, mediante requerimento de quem? A autoridade, só repetindo aqui, né, pessoal? A autoridade administrativa, número 1. Número 2, Ministério Público. Número 3, o próprio preso. Nós já vimos isso? Sim, já vimos. Tranquilo. Mas vamos a uma informação interessantíssima. Olha só que interessante, pessoal. Em relação à autoridade administrativa, nós temos a possibilidade de uma organização internacional requerer. Olha só que legal. Nós temos aqui, ó, a Interpol. Interpol pode requerer para aqueles fins de prisão cautelar para fins para fins extradicionais. Prisão cautelar para fins extradicionais. E a quem a Interpol fará um requerimento, pessoal? A quem? Ao Supremo Tribunal Federal. Ao Supremo Tribunal Federal. E aí ele decidirá. Olha só que interessante. Nós falamos que a decisão para a inclusão depende de um juízo federal. Nós temos aqui a possibilidade de inclusão no sistema penitenciário federal, prisão cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é interessante, muito interessante mesmo. Vou gravar aqui como uma hipótese interessante. Vamos lá. Mas, para esses presos serem incluídos no sistema, ou melhor, o processo de inclusão, vamos lá, processo de inclusão, pessoal, ele vai correr processo de inclusão. Eu vou colocar aqui, ó, puxar uma cetona aqui, ó, pra cá. Em apartado. O que isso significa? Significa que, havendo um processo judicial contra aquele preso, e dentro daquele processo existe um processo judicial, e dentro daquele processo exista
um pedido de quê? De transferência para um estabelecimento penal federal. Mesmo esse pedido estando dentro desse processo, ele vai correr de forma avulsa, uma decisão avulsa. Ele está em apartado, está separado, perfeito? É do mesmo processo, mas a decisão é uma decisão independente, vamos dizer assim, perfeito? Fica ligado. Então é o seguinte, o artigo 3º é um artigo muito, mas muito importante mesmo para vocês. O artigo 3º fala sobre o quê? As características que fazem com que o preso seja incluído ou possa ser incluído no sistema penitenciário federal, nos estabelecimentos penais federais. Então, nós temos aqui, o artigo 3º. Ele é muito importante. Fala sobre as características dos presos, ok? Só que nós devemos saber que só um minuto, deixa eu só corrigir aqui, que essas características constituem um rol exemplificativo. Um rol exemplificativo. Ou seja, se houver motivos, se houver uma situação que não esteja prevista aqui no inciso, no artigo 3º, mas que essa situação seja fundamentada e seja relevante, o preso poderá ser incluído no estabelecimento penal federal. Mas vamos ver quais são as hipóteses que estão previstas no artigo 3º do nosso decreto. Vamos lá. Temos a hipótese número 1, que é o seguinte, para aquele preso que exerce o quê? Função de liderança. Vou colocar aqui, função de liderança em organização criminosa. 2, nós temos aquele preso que tem uma participação relevante. Lembrando que ambas as situações estão relacionadas a organizações criminosas. Deixa eu ver se ficou bom. Ok, ficou ótimo. Vamos lá. Terceira situação. Nós temos a situação de o preso. Olha que legal. Ele fala assim, aquele que comete um determinado crime que faz com que sua integridade física esteja ameaçada. Então vou colocar aqui, desde que ameaça desde que exista ameaça à integridade física daquele preso. Eu vou deixar em vermelho aqui, porque nós temos outra situação. Nós temos outra situação em que há também essa ameaça à integridade. Nós temos, vou colocar assim, número 1, né? Ameaça à integridade. E nós temos a segunda situação, que quando houver um réu colaborador ou delator premiado, desde que sua integridade física esteja ameaçada. Então vou colocar aqui, vou colocar de forma genérica, certo? Delator premiado. Delator premiado. E essa situação do delator premiado também se
houver ameaça à integridade física desse preso. Muito interessante, interessantíssimo. Deixa eu só trocar o pincel aqui e a gente já volta. Nós temos o seguinte, vamos voltando aqui. Relator premiado. Nós temos também a possibilidade de que, deixa eu ver se dá para completar aqui, se aquele preso estiver sujeito a um RDD, ao RDD, perfeito? Do estabelecimento de origem também. E temos, se o preso ele estiver envolvido em situações de fuga, de violência. E também situações de indisciplina. Em situações de indisciplina. Muito interessante, pessoal. Muito interessante. Temos outra situação, eu vou colocar aqui ela em separado, porque ela tem uma observação interessante sobre ela, que é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, mais. Vou colocar E também, para não confundirmos. E. Como não dá para colocar aqui embaixo, né? Vai ficar muito apertado, vou colocar aqui, do lado. Essa situação aqui é interessante. É aquele que estiver... E aí você organiza no seu caderno aqui embaixo, tá? É só para fins de organização mesmo aí para vocês, né? Vocês colocam aqui embaixo, né? Eu vou colocar aqui porque o meu quadro é pequeno. Mas vamos lá. Aquele que estiver em quadrilha ou bando, cuja finalidade seja a prática reiterada de crimes. A prática reiterada de crimes. Mas vocês que estão estudando direito penal sabem que o nome iuris deste crime foi alterado. Hoje quadrilha ou bando não existe mais. Temos aqui um nome, outro nome para o crime. Nomen iuris alterado. Nós temos agora associação criminosa. Associação criminosa. Aí é um pouco complicado falar sobre isso, por quê? Porque a prova pode cobrar de acordo com o que está na lei. E o que está na lei não foi alterado. Então temos na lei quadrilha ou bando. Se ele perguntar assim, tá certo? Certo. Se ele perguntar assim, tá certo? Certo. Depende. Se ele falar de acordo com o texto do ato normativo do decreto 6877, temos isso aqui. Perfeito? Mas se ele falar de forma genérica, a associação criminosa ou quadrilha ou bando. É uma questão que pode ser polêmica, perfeito? Mas vejam como será cobrado na prova e, a depender do caso, realmente pode caber recurso. Que aí eu digo para vocês que pode ser aceito ou não pelo CESP-UNB. Mas, copia!
Só uma observação, pessoal, uma observação interessante que eu esqueci aqui, estava olhando aqui, dentro dos requisitos é fuga, violência ou grave indisciplina. Grave indisciplina. E aqui, prática e retiradas de crimes com violência. Com violência. Agora sim, pode copiar. Então, pessoal, com isso, finalizamos o primeiro bloco do Decreto 6877. Temos mais um encontro amanhã e finalizaremos o Decreto 6877. E aí, na próxima aula, eu falarei sobre aquelas diferenças e pontos em comum previsto em ambos os atos normativos e também alguns julgamentos relevantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, fica ligado nos próximos vídeos aí que eles são muito, muito interessantes mesmo, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.